Alô, como oiê? E aí pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos ver a cultura haitiana, a cultura afro também, junto com a cultura negra aqui no Brasil, tá? Vocês vão entender em breve por que eu estou trazendo a língua haitiana e por que ela vai ser importante no nosso estudo, tá? Porque a cultura brasileira tem bastante negros, afrodescendentes, e nós temos muitos refugiados do Haiti, mas muito mesmo, muito, muito. O Haiti só tá perdendo para Venezuela, porque assim, a quantidade de refugiados haitianos aqui está em segundo colocado. O primeiro é venezuelano, o segundo é haitiano. Então, sim, eles são cultura negra, cultura afro, a presença africana está extremamente forte no Haiti, e vocês vão conhecer aqui um pouquinho. É uma forma de valorizar a cultura negra, a consciência negra, tá legal? Lembrando que quem está acompanhando minhas aulas, lá na aula de Pomerano, quem está acompanhando, estou trabalhando a cultura europeia, a cultura branca, e nesta aula aqui estou trabalhando a cultura negra, tá? A cultura afro, a cultura haitiana, tá? Dos refugiados, ok? Como eu falei, brancos e negros dando as mãos, andando juntos, nós trabalhamos juntos, somos amigos, somos aliados, e nós vamos trabalhar juntos. Brancos e negros são irmãos e somos e devemos nos respeitar, tá legal? Bora lá? Então, eu fiz as saudações para você. Eu falei alô, alô é o nosso oi, olá. Comment oiê é como você está, como vocês estão, que em haitiano, em crioulo haitiano. A língua crioula haitiana, ela tem uma forte base no francês. No entanto, não se engane achando que é parecido com o francês. É bem diferente. A ISO é a 639-1, que coloca essa sigla HT para a língua haitiana, e o L é para representar o curso de letras, tá legal? Simples assim. Bom, essa bandeira que vocês estão vendo, já aprendam comigo, tá? É a bandeira do Haiti, tá legal? O Haiti, para quem não sabe, é um país da América Central. Alguns o classificam como América do Norte, mas em geral é América Central. É um país caribenho, é um país que fica, né, localizado numa ilha, tá? Na ilha de São Domingos, né? La Isla de São Domingos. No Haiti fala-se mais de um idioma além do haitiano, tá? A língua haitiana pertence ao grupo crioulo. Crioulo são aquelas línguas mistas, vamos falar assim, duplas, ou seja, temos a presença da França no Haiti, mas temos a presença da África. E essa a junção entre francês e africano gerou os haitianos, tá? Até porque a ilha de São Domingos, quando foi descoberta, não tinha população, tá? Era livre, só tinha natureza e animais, tá? Depois começou a ser povoada. O Haiti é um país até consideravelmente grande se a gente for levar em consideração a ilha, tá? Mas vamos lá. Essa é a nossa primeira aula. Como é uma aula introdutória, então eu vou falar um pouco sobre a filologia, um pouco sobre a cultura haitiana, valorização dos negros, consciência negra, que inclusive a nossa Constituição pede também, porque aí eu vou citar os negros aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos todos vocês e eu vou trabalhar essa mescla. Vamos trabalhar junto cultura negra e cultura branca, juntos, aliados, tá? Algumas frases eu vou falar em haitiano, talvez, e vou deixar o link do aplicativo para vocês baixarem a língua haitiana e praticarem o Haiti, tá? Pois a língua haitiana não é uma língua que eu domino, tá? É uma língua que eu estudo, pesquiso, mas não é uma língua que, eu sou fluente. Não, eu apenas estudo, tenho algumas noções, tá? Não sou fluente em todas as línguas, nem é possível também, nem daria no atual momento. Tá? Então vamos falar sobre a cultura negra e os refugiados no Brasil, que são temas importantes, tá? Bom, como eu falei, a cultura haitiana, a língua haitiana, ela é muito bacana de se trabalhar no Brasil, pois o Haiti é um parceiro do Brasil e nós também somos parceiros deles. Os brasileiros apoiam muito o Haiti, auxiliam muito e vice-versa, né? Ah, e que mais? Aqui no Brasil temos um número muito grande de refugiados e a cultura haitiana tem uma forte base na cultura africana. E no Brasil temos uma população grande de negros também, né, que deve ser levada em consideração, valorizada e respeitada também. E no caso, a cultura haitiana é interessante, pois ela mescla a cultura americana e a cultura africana junto, o que é muito interessante para o Brasil. Então vamos ver. Números de refugiados do Haiti. Segundo a CONARE, que é um órgão responsável, né, para analisar os refugiados, aproximadamente temos 43.871 refugiados no Brasil. Isso legalmente, né? Tem aqueles que são que estão ilegalmente, que não têm visto,
tá? O Haiti é um povo batalhador que precisa de muito socorro, pois vive numa região de constante terremotos, onde tem placas tectônicas naquela região, e é um país de extrema pobreza, tá? E vou avisando vocês, o Haiti é um país muito pobre, mas tem homeschooling lá, tá? Então quem tiver interesse em homeschooling, saiba que o Haiti tem, tá? Vamos lá. O que é filologia? Filologia é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, incluindo literatura, história e linguística. É mais comumente definida como estudo de textos literários e registros escritos, o estabelecimento de sua autenticidade e sua forma original e a determinação do seu significado. Essa é a Ilha de Espanhola, tá? Que é a ilha de São Domingos, tá? Essa ilha aqui, como vocês podem ver, tá? Temos dois países e foi colonizado também por dois países, tá? Ok? Bom, eu vou contar um pouquinho da história do Haiti, porque não dá para falar da história do Haiti sem falar da história da República Dominicana. Os dois países são países irmãos, gêmeos, basicamente, só que acontece um racismo extremamente forte entre esses dois países. Vamos lá, isso é devido ao contexto histórico. Tanto a França como a Espanha estavam disputando terras nas Américas no período das grandes navegações. O que acontece? Eles encontraram essa ilha, a ilha de Espanhola, e começaram a colonizar. Então a França e a Espanha estavam competindo, ok? A Espanha estava colonizando, construindo as coisas, e a França trazendo escravos negros, colocando na ilha, assim por diante. Teoricamente, o Haiti é essa ilha inteira. No entanto, houve várias independências aqui, houve mais de uma. O Haiti pediu a independência da França e foram os próprios negros que pediram a independência, foi eles que lutaram, o movimento nacionalista, tá? Então foi força dos negros, os negros expulsaram os franceses e tomaram a ilha para si. E aconteceu isso da Espanha também, pediram a independência da Espanha também. No entanto, a ilha toda era um povo só, era um conjunto só. Só que devido ao racismo e devido às colônias serem diferentes, uma francesa e outra espanhola, a população branca jogou toda a população negra para a parte menor da ilha, que é esse pedaço aqui que é o atual Haiti, jogou todas as pessoas pobres e negras para cá. Atualmente, inclusive, eles estão fazendo um muro para separar, tá? E do lado direito colocaram apenas os brancos, os ricos, tá? Isso foi um racismo altamente grande que foi praticado e continua sendo praticado, tá? São o mesmo povo, ambos os lugares têm o estudo do haitiano, no entanto, é mais concentrado no Haiti, claro, predomina. E, e essa ilha ficou dividida desta forma, né? Eles fizeram assim, a parte que foi colonizada pela Espanha, ficou os ricos, ficaram os brancos, e a negação à cultura haitiana foi tanta que, inclusive, o Haiti é uma língua muito pouco usada na República Dominicana. Existe, mas é pouco usada. Né? Existe um certo racismo, um certo preconceito. E a parte pobre foi jogada na menor parte da ilha, onde tem essa linha dividindo a fronteira colonial, e onde ficam os negros, tá? Então toda a pobreza veio para cá, e toda a parte rica deixaram para os brancos, os negros ficaram com a parte pobre. Então o que acontece? Isso é uma forma de racismo, tá? Então existe essa marca no povo. Vocês podem ver que a bandeira, inclusive, é semelhante, as cores, né? Vocês vão ver que é semelhante. Só que na República Dominicana predomina o espanhol e no Haiti fala-se a língua haitiana e predomina o francês, tá? Existe o haitiano também na República Dominicana, só que em menor número. Enfim. O que é a paleografia? Paleografia é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais, independente da língua vehicular ou do documento. O crioulo haitiano também teve uma gramática baseada no francês, tá? Então vocês vão ver muita presença do francês. Por exemplo, a palavra bonjour em francês, né, é uma forma de dizer de saudar, dizer bom dia. Em haitiano também existe a palavra bonjour em haitiano, tá? Porém, tem as suas próprias estruturas, as suas próprias palavras no Haiti, certo? Esse mapinha aqui representa bem o Haiti, que é esse pedaço menor da ilha. E esse tema é muito interessante, a língua haitiana, porque dá para trabalhar a cultura negra, tá? O Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro, para quem não sabe, tá? E eu trouxe um herói para vocês, que é o Martin Luther King, ok? Ele foi um herói.
Bom, pessoas, agora vem um tema que é importante ter atenção. Martin Luther King, ele foi um herói pelo que ele defendia, tá? Ele não defendia só a justiça e a liberdade e os negros. Ele defendia os negros, sim, mas ele defendia muito mais. Ele defendia todo mundo. Ele propôs exatamente essa frase que eu estou falando: brancos e negros andando juntos, de mão dadas, se respeitando, sendo amigos, crescendo junto, estudando junto. Ele defendia as mulheres, ele defendia os homens, ele defendia as crianças, ele defendia os negros e os brancos também. Ele defendia a paz. Mas muitas pessoas não sabem, Martin Luther King, ele era a favor da militarização, do porte de armas, do uso das armas para a defesa da população. Pois, segundo ele, a população tem o direito de se defender. Então, sim, ele é a favor do posse e porte de armas. Ele foi um herói porque foi assassinado. Mataram ele. As pessoas queriam condenar ele. Porque não aceitavam que ele pregava paz, porque ele pregava justiça. Ele não pregava igualdade. Ele, de vez em quando, até citava igualdade, mas ele falava de justiça. E por isso ele foi assassinado. Ele realmente foi um herói. Não por ser cristão, mas por ter sido forte e lutador, guerreiro. E devemos valorizá-lo e lembrar dele. Ele tem um peso também, não só na religião cristã, mas no mundo também, nos Estados Unidos também. Devemos lembrar dele não só por ser negro, mas a influência que ele teve também. Tá? No Brasil, infelizmente, muitos acham que o famoso Zumbi dos Palmares foi um herói. Na verdade, não. Ele é um grande criminoso. Zumbi dos Palmares é um criminoso. E eu vou mostrar para vocês por que é, baseado em fontes históricas. Tá? Muitas pessoas não sabem, mas Martin Luther King era capitalista e era a favor do conservadorismo e da economia liberal também. Ele defendia a família, defendia o uso das armas para se defender. Ele é a favor que os bandidos devem ser presos, que deve ter justiça. Tá? Ele foi um herói de verdade. Vocês sabiam que Martin Luther King defendia o cristianismo, e não só o cristianismo, poderia dizer até as outras religiões, a família, o respeito e a amizade entre brancos e negros. Era a favor da liberdade, da justiça, do armamento da população, uso de armas. Ele era capitalista e conservador. Falar que ele era socialista é mentira, nunca foi. Ele sempre se denominou capitalista, ele sempre defendeu os ideais liberais conservadores. Inclusive, ele é conservador. Agora vamos falar de um criminoso, tá? Que nunca deveria ser exemplo para a população negra. Zumbi dos Palmares, um grande criminoso, tá? Sabe por que é criminoso? Os historiadores descobriram, tá? Através de pesquisa, que o Zumbi dos Palmares, que o povo gosta de idolatrar, abusava das mulheres sexualmente, o Zumbi dos Palmares, ali que ficava no quilombo, né, para quem não sabe, abusava das crianças, tá? Ele agredia fisicamente os homens, matava, torturava, escravizava, tá? Não é porque ele é negro que a gente tem que valorizar ele, não. Se ele é criminoso, vai ser preso. Claro que naquela época ele era um refugiado, mas era um refugiado criminoso. Então não adianta passar a mão por cima, não. Martin Luther King lutou pelas pessoas. Zumbi dos Palmares escravizava e abusava. Então vamos repensar aqui as coisas. Ele praticava a ditadura no quilombo dos Palmares. Ele escravizava os próprios negros e brancos, tá? Para quem não sabe, o Zumbi dos Palmares, que o pessoal gosta de idolatrar eles, ele escravizava negro, tá? Então se você é negro, saiba que o Zumbi dos Palmares escravizava negro, tá legal? Saiba disso. Isso aqui eu posso afirmar sem medo de errar. Do mesmo jeito que existem pessoas negras boas, também existem aquelas que são criminosas. Do mesmo jeito que existem pessoas brancas boas, existem aqueles que são criminosos. Isso é válido para qualquer cor, para qualquer raça, qualquer gênero, qualquer etnia. Não importa se é homem ou se é mulher. Se a pessoa é boa, vai ser boa. Se a pessoa é criminosa, vai ser criminosa. Ponto. Não tem acordo. É simples assim. Criminalidade não tem nada a ver com gênero, com sexo, com raça ou etnia. É bom senso mesmo, se a pessoa sabe ser justa ou não. Enfim, esse aqui é um criminoso, tá? Tem muitas pessoas que eu não queria citar, mas sabe, as pessoas progressistas ficam idolatrando um criminoso, tá? Que matava mulheres, estrupava, que batia, tá? Que abusava, que escravizava negros. Ele é um negro que escravizava outros negros. Então ele nunca foi um herói, tá? Isso é uma grande mentira, é mito. É um senso comum exagerado. Enfim,
Esses são os heróis de hoje, tá? Que são negros. Nós temos aqui policiais. E assim, no caso, como estamos trabalhando cultura negra, estou trazendo os negros. Mas poderia ser branco, poderia ser indígena, poderia ser amarelo, certo? Os policiais são os heróis de hoje, eles que arriscam a vida todo santo dia para praticar justiça. Os médicos e enfermeiros que estão todo dia correndo risco de doença, né? De se contaminar para salvar vidas. Os bombeiros que passam situação de estresse, têm que apagar incêndio, correm risco de vida. Os militares. Inclusive, esse da foto aqui, ele foi uma resistência contra o nazismo, tá? Para quem não sabe, ele é um negro que lutou contra, tá? Esses são os heróis, tá? Esses são os heróis, os negros heróicos, tá? Agora, falando um pouco da comunidade dos países que falam o crioulo haitiano, né? A língua haitiana, uma língua híbrida. Vamos lá. Bom, o crioulo haitiano, ou haitiano simplesmente, ele também é conhecido como crioulo. É uma língua natural falada por quase toda a população do Haiti, 9,2 milhões. Como eu falei, a ilha do Haiti não é tão pequena como vocês pensam, havendo ainda cerca de 4,5 milhões de imigrantes que falam crioulo haitiano em outros países, tais como Canadá, Estados Unidos, França, República Dominicana, Cuba, Bahamas, o Brasil também, né? Temos refugiados aqui, entre outros. O haitiano, a língua haitiana é regulamentada pela Academia Crioula Haitiana, tendo um total de 14 milhões de falantes. É um grupo muito grande de falantes. Por ser uma língua crioula americana, é um número muito grande. Porque as línguas que têm uma porcentagem grande de falantes são as línguas europeias, porque o mundo inteiro estuda. Mas o haitiano, por ser uma língua da América, ser uma língua híbrida, que não é nem valorizada, né? A quantidade de pessoas que falam é impressionante, 14 milhões de falantes. Ela está sendo super elevada. Países que falam o haitiano. Nós temos o Haiti, Bahamas, Canadá, Cuba e Ilhas Caimã. Alguns não são países, tá? São localidades. República Dominicana, França, Guiana Francesa, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lúcia, Turks e Caiacos, Trindade e Tobago. Tá? Como eu falei, o Brasil é um parceiro e podemos dizer amigo do Haiti. O Brasil é o principal país que auxilia o Haiti. E essa foto aqui está mostrando os refugiados haitianos que tiraram o passaporte para se tornarem brasileiros, já que o Brasil abre portas para o Haiti. Tá? Então todos eles conseguiram ter o seu passaporte e estão aqui no Brasil. Isso é um exemplo de valorização, um exemplo de vitória, um exemplo da cultura negra, da cultura haitiana. E podemos até mesmo citar da cultura afro no Brasil, pois o Haiti tem influência da África também. Bom, eu trouxe um vídeo para vocês, esse conteúdo é sem fins lucrativos, é só para vocês verem a atual situação do Haiti. Acompanhem comigo. Esse helicóptero norte-americano sobrevoa uma área descampada na periferia de Porto Príncipe, distribuindo alimentos. Aflitas, as pessoas correm para tentar conseguir alguma coisa, ainda que sob o risco de serem atingidas pelas caixas. A corrida a pé é uma luta desigual contra a velocidade do helicóptero. Os soldados não pousam com medo de serem atacados. Em outro ponto da capital, as pessoas correm para saquear o que sobrou de um mercado que desabou. A polícia passa em alta velocidade, mas não chega a dispersar a multidão. Então começa o saque. Qualquer coisa serve. O que não for utilizado pode ser vendido. Após o saque, eles ainda disputam os objetos entre eles. Esse outro grupo encontra comida ainda em embalagens de ajuda dos Estados Unidos. Uma imagem de celular feita por um soldado brasileiro mostra o momento exato do desabamento da igreja no dia do terremoto, terça-feira da semana passada. Acabou de desmoronar a igreja, quase caiu em cima da gente aqui. Foi lá que morreram dezenas de pessoas, entre elas a brasileira Zilda Arnes. Dá uma olhada na poeira, sumiu um monte de gente que estava aqui embaixo. Bom, essa é uma triste história do Haiti, pessoal. O Haiti é um país muito necessitado, tanto por pobreza como no sentido de terremotos. O meio ambiente ali não colabora, tá? Esse aqui é um exemplo de texto em haitiano que eu vou deixar para vocês verem, para vocês terem o primeiro contato, certo? Para vocês verem como que é essa estrutura, o idioma, a semelhança, se ele tem alguma semelhança, tá legal?
Bom, pessoas, como eu falei, é uma aula introdutória, né? Aqui vamos falar sobre a cultura negra e o Haiti. Que mais que eu posso estar falando para vocês? Acho que basicamente é isso, né? Não tem muito o que eu falar, né? O haitiano usa o alfabeto latino, que nós vamos ver. E, vocês sabiam que um grande número de famílias que praticam homeschooling no mundo são negras, tanto em países ricos como pobres, ou seja, o homeschooling consegue atender a todos, tá? Isso aqui é a nossa despedida, e eu acredito que é isso, né? Se eu falei tudo. A valorização da cultura negra para nós relembrarmos, né, o Dia da Consciência Negra é para nós relembrarmos, por exemplo, pessoas como Martin Luther King, os policiais, essas pessoas que são negras que trabalham, para nós relembrarmos o período da escravidão, o que aconteceu, foi um período tão triste, pesado para o povo africano, para os negros em geral, né? Podem perceber que a maioria dos pobres são negros, mundialmente falando, né? Então, assim, é para nós relembrarmos, valorizarmos, lembrarmos da cultura negra, tá? A cultura negra não é só africana. Tem gente que acha que negro é só na África. Não. Existe negro nas Américas, existe negro na Oceania, existe negro na Ásia. Então, os negros estão em vários continentes, tá? E é para nós relembrarmos e valorizarmos eles, tá? Então, essa aula é isso. Ela foi bem simples, tá? Como é introdutória, é o comecinho, então vai ser bem básico mesmo, tá? Mas eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficar por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Valeu, falou!